É óbvio que os anos se passaram e eu estudei um pouquinho mais, pesquisei um pouquinho mais, já com experiência, e aí eu vi que na verdade você fala em línguas. Por que você fala em línguas? Eu não vi nada. Os que estavam comigo também não viram nada. Em 1994, eu entrei pela primeira vez numa igreja para congregar. Eu tinha um hábito de leitura e um dia eu disse, eu vou ver o que é que esses crentes tanto leem nessa Bíblia. E aí eu comecei a ler, eu li o livro de Gênesis inteiro, 50 capítulos no mesmo dia. E aí fui para a igreja. Fui para a igreja em 1994 e nesse mesmo ano teve o retiro, né? O famoso retiro de carnaval. E foi a primeira vez que eu saí de Salvador, se eu não me engano, para um lugar que não fosse Feira de Santana. Nesse vídeo eu vou contar, vou dar dois relatos para vocês, tá? Dois relatos. O primeiro é sobre essa questão aqui. Então eu fui para o retiro. Lá a gente fez o banheiro, etc. E teve um culto de manhã. E no outro dia, o pastor, depois do culto, nos convidou a ficar de joelhos. E todos ficamos de joelhos. E começaram as orações, oração vem, oração vai. Eu, sem experiência alguma, e todo mundo entrou no mesmo barco. Quando de repente ele falou, olha, vocês vão começar a dar glória. Glória, 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 glória. E vocês hoje serão batizados pelo Espírito Santo. E vão começar a falar em línguas. A minha mente fez assim. Como assim? Falar em línguas? Espírito Santo? E aí nós começamos, glória, 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 e todo mundo glória, 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 glória. Daqui a pouco eu ouvi alguém falar, e eu fiquei, tem que falar, senão eu estou fora do grupo. Eu não falei mas eu tentei fazer com que aquilo viesse sobre mim. E você se sente frustrado, né? Se sente frustrado com aquilo porque você não falou em línguas. Você entendeu? Então, eu tinha que ficar de joelho. Foram 2 horas, tá? 2 horas de joelho. Eu tinha que ficar de joelhos, todos nós lá naquele momento, falando glória, 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 até conseguir ser batizado pelo Espírito Santo, que no caso era falar em línguas. É óbvio que os anos se passaram e eu estudei um pouquinho mais, pesquisei um pouquinho mais, já com experiência, e aí eu vi que na verdade você fala em línguas. Por que você fala em línguas? Porque depois de um determinado período, você falando glória, 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 todo o seu externo sai de cena. Só o glória está em cena. E em um determinado momento, o seu cérebro já não consegue falar glória, ele já está cansado de falar glória. Ele vai ter um problema, um colapso. Então ele começa a não falar mais glória, e sim e aí você é batizado com o Espírito Santo. Será que aqui eu estou criticando alguém que fala em línguas? Não. Eu estou fornecendo para você um relato do que aconteceu comigo e do que aconteceu com o grupo que lá estava. Se no seu grupo é diferente, tudo bem. Mas essa foi a minha experiência. E a sua? Conta aqui nos comentários. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo. Lembrando que você pode fazer parte de um curso para aprender a ler hebraico. E esse curso,
hoje é a maneira mais fácil de você fazer isso, aprender hebraico através do Salmo 91. Isso mesmo, lá no nosso, aqui no nosso canal Pergunte a Jartov, você pode se tornar membro nível 1 do nosso canal Pergunte a Jartov por apenas R$ 5 mensais. E os vídeos já estão te esperando. Basta que ainda hoje você se torne membro nível 1 do canal Pergunte a Jartov, tá bom? E você vai aprender a ler hebraico, não só dentro, mas também fora da escritura. Recado dado, vamos seguir com os nossos estudos. Ainda lá em Governador Mangabeira, esse mesmo ano, o que eu contei do Glória foi depois que nós chegamos na casa. Mas antes de chegar na casa, mais uma vez falando, eu sei a experiência, mas com o espírito, né? Espírito desbravador, como até hoje eu sou. Por sinal, já tenho estou abrindo 2 canais, né? Um já está aberto, o outro vou abrir ainda sobre isso, sobre essa questão de desbravar a selva, os animais, etc. A distância da rodoviária de Governador Mangabeira até a casa em que íamos era tão grande a distância que o pastor falou assim: tá vendo aquele morro lá em cima? Eu estou falando porque eu vivi isso, tá? Tá vendo aquele morro lá em cima? A gente fez: qual? E ele falou: aquele lá. Aí eu pensei: gente, eu só estou começando. Aí quando nós acertamos o morro, ele falou: é depois dele. E só não desisti porque eu já estava lá. Tanto que as mulheres foram na frente, né? As mulheres, as crianças foram na frente. E nós fomos andando uma distância que a gente precisou ir numa casa de farinha, um lugar assim, um lugar assado para beber água e tal. Era muito distante. E eu, quando passou por uma determinada região, eu vi um cajueiro. E aí eu parti na frente e vi um caju bonito. E com a mão direita eu peguei na folha do caju. Eu não vi nada. Os que estavam comigo também não viram nada. Peguei na folha do caju, puxei até mim. E com a mão esquerda eu peguei o caju e rodei. Pac! Peguei o caju e soltei esta mão aqui que estava com a folha. Quando eu soltei essa mão, eu não sei se algum de vocês já tomaram um choque, mas essa foi a sensação. Moribondo, Exu, 8 ferroadas, pelo menos o que eu contei. Mas na hora não deu para contar a ferroada. Deu para ver quase que instantaneamente o inchaço. A minha mão inchou como se eu tivesse tomado 200 bolos. Eu tenho uma foto aqui, eu não sei se vai dar para mostrar, para vocês verem. Eu guardei essa foto desde então. Olha aqui a minha mão, como está. Deixa eu focar aí. Olha as condições da minha mão. Tá vendo? Essa é porque eu estou segurando, não fica tão parado, mas olha as condições da minha mão. Talvez eu coloque, se eu lembrar, vou colocar no final. Isso aqui foi um menino que tirou aqui à frente da casa, tá? Essa foi a casa que nós ficamos lá, 1994. Olha lá. Tá vendo? A mão. Eu passei, eu acho que 3 dias com as mãos incrivelmente inchadas. Moribondo Exu. Foi foi o meu batismo, né? O meu batismo no mato. Moribondo Exu. Eles fazem a casa deles atrás das folhas. Por isso que eu não vi a casa. A casa deles parece um favo de mel. Mas não é mel. Então, gente, foram algumas experiências que eu passei durante o meu período de cristianismo. Ainda tem mais umas, mas eu vou contar em outro vídeo, tá?
tem algumas experiências que eu estou começando a soltar para vocês. São coisas que não foi alguém que me contou, e sim que eu passei. E eu acho que tanto vocês que estão chegando agora no canal, quanto os que já estão no canal, merecem saber um pouco mais sobre o agora Jartov Ben Yehudá, judeu caraíta, professor de hebraico bíblico moderno. Então, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Comenta abaixo o que você achou disso, quais foram as suas experiências no início e agora, de repente, alguma coisa recente, para que a gente se conheça um pouco mais. E aí você está, a partir de agora, convidado a peregrinar o canal. E lembre-se, eu abri um canal chamado Tov Rural e Pets. Eu aconselho que você vá lá nesse canal, se inscreva, deixe seu like, veja os vídeos que são bem curtos. E muito em breve eu vou fazer vídeos mais longos, eu vou para alguns lugares fazer algumas filmagens e eu gostaria que você, que é o meu público deste canal e do canal Hebraico Raiz, fosse também o meu público do canal Tov Rural e Pets. E mais tarde eu vou abrir um outro canal para fazer as viagens e as filmagens. Não será com IA, serei eu mesmo nas viagens. E aí, será que você picado de novo por um moribundo? Uma coisa eu sei, eu nunca mais vou puxar uma folha de qualquer árvore, de qualquer fruto, sem dar uma olhadinha atrás da folha. Muito obrigado pela sua visualização. Se inscreve no canal, deixa o seu like, faz um comentário abaixo sobre essas duas histórias e estaremos juntos no próximo vídeo. Valeu, shalom! É óbvio que os anos se passaram e eu estudei um pouquinho mais, pesquisei um pouquinho mais, já com experiência, e aí eu vi que na verdade você fala em línguas. Por que você fala em línguas? Eu não vi nada. Os que estavam comigo também não viram nada. Peguei na folha